Olá, eu sou a professora Ana Carolina Sugeno e quero te trazer algo importante para explorarmos em relação à matemática aqui no Japão. Como você resolveria mentalmente 8 mais 7? Provavelmente alguém aí do outro lado contou 9, 10, 11, utilizando os dedos, não é mesmo? Mas tem algum problema em utilizar os dedos? O problema não é usar os dedos, mas depender dele para contagem e resolução de cálculos simples como esse. Aqui no Japão, as crianças aprendem a pensar o número. Então, essa conta seria resolvida da seguinte forma: o que falta para o 8 virar 10? Então, a criança japonesa pensa em completar o 8 primeiro, que é o maior número. Completando o 10, vai somar com o que sobrou. Nesse caso, 8 mais 2, 10, mais 5, 15. E da onde veio esse 2? Da decomposição do 7. Então, é dessa forma que a criança aprende, sem precisar utilizar os dedos para a contagem. O Japão ensina o que, então, no lugar dos dedos? Então, nós temos duas bases importantes para a construção do pensamento lógico-matemático. A primeira base é completar o 10 mentalmente. Então, esse número é referência para a composição e decomposição. E ele é utilizado como base e estratégia em muitos cálculos, como adição, subtração, e é o que você vai ver aqui. Como no exemplo que eu dei anteriormente, 8 mais 5, eles calculam e visualizam através da estratégia do Ten Frame, que ajuda a criança a visualizar essa transformação do número em relação a pegar o 2 do 5, completar o 10 e depois somar com o que sobrou. Então, esse estímulo é realizado quando as crianças ainda estão lá no Itinense. E assim elas vão desenvolvendo e visualizando o número e suas possíveis transformações. Então, mentalmente, o japonês entende que o 8 precisa de 2 para transformar-se em 10 e depois soma com o que sobra. Então, essa é a primeira base que as crianças aprendem. A segunda é através da decomposição. Então, elas entendem que o número ele não é algo estático, ele pode se transformar. Exemplo: 7 é a mesma coisa que 5 e 2. 9 é a mesma coisa que 4 e 5. 6 é a mesma coisa que 3 e 3. Então, entender essas relações ajudam as crianças a utilizar-se dessas transformações para realizar os cálculos. A base 3 é a partir da decomposição. Então, tirar também o 10 para utilizar-se da subtração. Então, até a subtração passa pelo número 10, que é a base referência das crianças. Nesse caso, 14 menos 9, como é que poderíamos resolver? As crianças entendem que tirar do 10, que é esse número referência, é mais fácil. Então, nesse caso, elas retirariam 9 de 10. E esse 10 surgiu da onde? Entendendo que 14 é 10 e 4. Então, tirando 9 de 10, sobra 1, que vai somar com 4, resultado 5. Então, observe que a subtração japonesa também passa pelo 10.
e que ela é entendida através dessa transformação que o número passa. Ou seja, a partir da decomposição, as crianças conseguem realizar até a subtração. Então, vamos pensar agora em resolver essa atividade básica para treinar essa transformação do número. Aqui, quanto falta para 10? Quanto falta para 7 chegar em 10? 3. 4 para chegar em 10? 6. 9 para chegar em 10? 1. 2 para chegar em 10? 8. 6 para chegar em 10? 4. 8 para chegar em 10? 2. 5 para chegar em 10? 5. 3 para chegar em 10? 7. 1 para chegar em 10? 9. Então, isso não vai mudar. E entender isso substitui, é uma habilidade que vai substituir os dedos. Então, por isso que as crianças japonesas não são encorajadas a utilizarem os dedos, e sim entender a transformação do número. Vamos agora, então, transformar a soma. Eu vou mostrar algo curioso para vocês. Contar nos dedos leva cerca de 7 passos mentais. Transformar o número leva 3. Então, agora vocês entendem por que as crianças não são encorajadas a utilizar os dedos? É muito mais rápido para elas e fácil, efetivo realizar os cálculos através dessas transformações do que a contagem no dedo. Então, observe que na conta 8 mais 7, nós devemos visualizar essa transformação que internamente vai acontecer da seguinte forma. Mentalmente, vai acontecer a partir da decomposição do 7 em 2 e 5. E por que a gente vai decompor o 7 dessa forma? Porque o 8 precisa de 2 para se tornar 10. E assim vai somar com quem sobrou, o 5, completando o cálculo e chegando ao resultado 15. Então, a partir dessa estratégia, vamos ver quanto é 9 mais 6, 7 mais 8 e 6 mais 7. Treine aí em casa utilizando essa estratégia. Em relação à subtração pelo 10, vamos fazer a mesma estratégia. Vamos decompor o número para entender de como retirar a partir do 10. Então, 14 menos 9 pode ser também 14 menos 4, que é igual a 10. E depois o 10 vai tirar 5, porque esse 9 foi decomposto em 4 e 5. Então, aí, realizamos a subtração em 2 etapas, com um resultado igual a 5. Então, você pode fazer aí em casa os seguintes cálculos utilizando essa estratégia: 13 menos 8 e 12 menos 7. Quero ver se você consegue. Então, agora ficou fácil entender por que o Japão evita os dedos. Dedos é igual a contagem unitária e todos esses passos levam mais tempo e desencorajam muitas vezes as crianças a concluírem os cálculos, porque são muitos passos mentais para as crianças acompanharem. Já a questão da decomposição sempre vai funcionar. A criança que conta vai depender dos dedos. A criança que transforma domina o número. Como treinar isso com as crianças? Essa habilidade é uma habilidade desenvolvida e, para isso, podemos estimular e desenvolver essa habilidade com jogos de completar 10, decomposição oral e desafios rápidos,
como eu falei, é uma habilidade que pode ser treinada. Então, a criança precisa ser estimulada e treinada para alcançar níveis efetivos com essa estratégia. Então, aqui eu tenho um desafio relâmpago em relação a completar 10. Então, você precisa completar 10 rapidamente a partir de cada um desses números. E essa é uma estratégia para treinar a habilidade que as crianças precisam desenvolver a partir desse raciocínio lógico-matemático. Eu deixo aqui como mensagem final que o cálculo mental é treinável. Dedos podem ser substituídos por estratégias efetivas. 10 é o nosso número referência nesse contexto lógico-matemático. E decompor é a chave para as crianças entenderem como isso funciona. Quando a criança aprende a transformar o número, ela não precisa mais contar. Ela domina esse número e entende que ele pode ser transformado. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e muito mais estratégias e conteúdo de matemática vocês conhecem aqui nesse canal, com várias aulas do 1º ao 6º ano, todas em português e que estão exatamente niveladas ao currículo escolar japonês de matemática, para que a sua criança possa desenvolver todas as habilidades que elas precisam em relação à matemática no contexto japonês. Tchau!